20, Josué capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. A Bíblia diz, irmãos, que toda a Escritura, ela é o quê, meus irmãos? Inspirada por Deus. Então, às vezes, até um texto que você lê fala assim, mas não tem muita coisa aqui. O Espírito Santo pode trazer à luz aquilo que nós precisamos saber. E eu creio que esse texto é um texto tão precioso e que a gente vai descobrir coisas preciosas que Deus tem para nos falar nesta noite. Josué capítulo 20, do verso 1 ao 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, porciar a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente designaram Bezé, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Remote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Barsã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Somente aqui, até aqui, amado Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado pela preciosidade da Tua palavra, porque nela, Senhor, em todos os lugares da Tua palavra, vemos manifestado o Teu amor, vemos manifestado o Teu cuidado, vemos manifestado a salvação preciosa que o Senhor já tinha preparado para nós, Senhor. Por isso, Senhor, que a mensagem extraída desta palavra possa trazer, ó Deus, esta confirmação de que somos amados, de que o Senhor, Deus, sempre teve os teus olhos voltados para nos amar, para nos guardar e para oferecer a nós, Senhor, o teu refúgio, oferecer a nós, ó Deus, um lugar de proteção, um lugar de segurança, Pai. Por isso que essa palavra traga consolo e despertamento aos teus filhos e filhas, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O homem é o lobo do homem. Esta é uma frase atribuída a Thomas Hobbes, um filósofo britânico, e essa frase foi publicada no seu livro Leviatã. E essa frase, o homem é o lobo do homem, essa frase traz o sentido de que sem um Estado,
sem um governo central para controlar as atitudes do homem vivendo em sociedade, sem esse controle social, vamos assim dizer, o homem, por conta do seu egoísmo, por conta do seu instinto de autopreservação, o homem se veria constantemente envolvido em disputas, violências, e num termo em que ele chamou de numa guerra de todos contra todos. Por isso é que esse filósofo, Thomas Hobbes, falou essa frase: o homem é o lobo do próprio homem, né? Isso que em latim é homine lupus homini, se não me engano, né? O homem é o lobo do próprio homem. E essa declaração de Thomas Hobbes, ela tem poucos séculos, né? Tem poucos anos, pouco mais de um século, 2 séculos, talvez. Mas a percepção que essa frase traz sobre a importância ou a necessidade de regular a vida humana em sociedade, essa percepção é uma percepção bem antiga, muito antiga, eu diria que no mundo, né? Há milhares de anos, os homens perceberam a necessidade de criar seus conjuntos de leis para regular as suas vidas em sociedade. Nós temos a nossa chamada Constituição brasileira, né? Em que os nossos juristas, nossos políticos, né, todos os cidadãos pegam aquele livro e dizem: nós temos a Constituição das Leis Brasileiras, né? Mas a Constituição da lei brasileira é muito novinha, né? Há conjuntos de leis bem antigos, né, que foram instituídos na sociedade com o intuito de regular a sociedade. E um dos mais antigos e conhecidos conjuntos de leis é conhecido como o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. E foi criado por um rei babilônico, cujo nome dele era Hammurabi, né? Daí que vem o nome, Código de Hammurabi. Ele era um rei que viveu por volta de 1780 antes de Cristo. Então não é 1780 ali, não. É 1780 lá atrás, bem antes de Cristo. 1780, ele viveu na região da Mesopotâmia. E esse conjunto de leis, o Código de Hammurabi, ele possuía 282 leis, sendo uma das leis mais famosas desse conjunto a chamada lei, baseada no princípio de Talião, que é a chamada lei olho por olho. Os irmãos já conhecem, né? Olho por olho, dente por dente. Então era um princípio ou uma lei que já estava presente no Código de Hammurabi. E esse conjunto de leis, ele foi gravado numa pedra, num granito, numa pedra, né, negra, preta, né? E essa pedra, de uma forma bem grande, ela foi colocada no templo do rei babilônico, chamado Marduk, para que todas as pessoas que frequentassem aquele templo pudessem ver essas leis, pudessem conhecer essas leis. Essa pedra ficou sumida por muitos tempos, né? Ela foi descoberta alguns anos atrás, foi decifrada, e aí é que nós tivemos conhecimento desse conjunto de leis bem antigo, o chamado Código de Hammurabi. Ao ser chamado por Deus para ser o libertador de Israel, né, ser o líder que libertaria Israel do jugo da escravidão e da dominação egípcia, e conduziria esse povo a se tornar uma nação, ao ser chamado por Deus, Moisés, sendo conhecedor desses sistemas de leis, ele foi uma pessoa certa, inspirada por Deus, para construir a base daquilo que seria o conjunto de leis que governaria o povo de Israel. Então, quando nós temos aqui a Bíblia não é uma constituição, mas a Bíblia traz as leis
que Deus deu a Moisés para que essas leis servissem de regulação, ou um instrumento regulador do povo de Israel. Então Moisés, inspirado por Deus, ele montou a base disso, né? Que nós conhecemos como a Torá, como a lei de Deus. E o texto nos mostra aqui, não Moisés, mas Josué, implementando algo que Deus havia instruído para Moisés, que era a criação das cidades de refúgio. E olha que quando a gente entende o conceito das cidades de refúgio, nós vemos a maravilha que é o próprio Deus instruindo Moisés para que isso fosse implementado. Interessante que o princípio das cidades de refúgio, ela antecipa um conceito jurídico, vamos assim dizer, bem difundido nos sistemas jurídicos de todo o mundo moderno, que é um entendimento que separa. Preste atenção nisso, né? Eu não sou especialista do meio jurídico, mas quando a gente entende algumas coisinhas básicas, a gente vê o quanto que isso é precioso, né? É o conceito que separa aquilo que é considerado homicídio culposo daquilo que é considerado homicídio doloso. Às vezes a gente vê numa reportagem alguma coisa que se diz assim, ele foi condenado a tanto tempo de pena por considerar que o homicídio dele foi um homicídio culposo ou um homicídio doloso. E alguém pode perguntar, mas pastor, qual é a distinção de um para o outro, né? Todos nós sabemos que uma pessoa que mata uma outra, o termo que essa pessoa recebe é um homicida. Ou seja, ele matou uma outra pessoa. Ele é um homicida. Mas a pergunta que se faz é, ele matou com a intenção de matar ou ele matou por conta de um acidente, de uma coisa que aconteceu, né? Imagine alguém dirigindo o carro, fez uma curva ali, o carro desgovernou, quebrou uma barra de direção, subiu na calçada, atropelou alguém e matou. Essa pessoa, ela cometeu um homicídio, ela matou alguém. Mas dentro do campo jurídico, ela vai ser considerada alguém que cometeu um homicídio culposo, ou seja, sem o dolo de querer matar. E nós vemos aqui as cidades de refúgio exatamente sendo instituída para isso. O próprio Deus instruindo Moisés, dizendo, olha, essas coisas podem acontecer, e quando acontecer, tem que haver cidades de refúgio, para que uma pessoa que mate uma outra sem querer, ela possa correr para essa cidade e não ser morta, não ser vingada pela morte daquela pessoa que matou. Porque na época de Moisés e Josué, meus irmãos, o princípio que comandava as leis eram esses. Os povos, eles tinham isso como princípio: olho por olho, olho por olho. Ainda bem que isso não é o princípio hoje, né? Mas na época de Moisés, na época de Josué, os povos eram dominados por esse princípio: olho por olho, dente por dente. E uma pessoa que matava outra, né? Não vamos entrar no mérito se é doloso ou culposo, mas se uma pessoa matasse a outra, ela podia ter a sua vida tirada por um parente do morto. O parente daquela pessoa morta podia ir lá naquele que matou a outra e podia vingar a morte desse. Porque o princípio que regia era olho por olho, dente por dente. Mas se a morte, como eu falei, fosse fruto de um acidente, e aí até o próprio texto bíblico explica isso em outro momento, né? O texto bíblico fala, 2 pessoas foram trabalhar no campo, né? Estavam cortando árvores com seu machado, e o machado de um escapou da mão dele, bateu na cabeça do outro e matou. Então aquela pessoa que sem querer matou a outra, ela podia correr para a cidade de refúgio
até que ela pudesse explicar o que aconteceu, para que ela não pudesse ser morta. Então nós vemos isso na própria palavra aqui, no verso 2 e 3, né, diz: aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa, querendo ou não querendo, meus irmãos? Sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Então esse era o princípio da cidade de refúgio. Pessoa que cometia um homicídio sem querer, ela podia correr para lá, para ela não ser morta, para ela não ser vingada por um parente daquela pessoa que morreu. E obviamente que o texto nos fala sobre o caso de homicídio, que é o caso de uma pessoa matando a outra. Mas nós podemos fazer aqui uma relação nesta noite desse homicídio de uma maneira um pouco diferente. De que maneira, pastor? Um homicídio como uma ação de um homem matando em si mesmo o homem que Deus o criou para ser. Então, quando nós falamos de homicídio, nós também podemos trazer essa imagem. Não apenas de uma pessoa matando a outra, mas podemos ver o caso de uma pessoa matando em si mesma aquela pessoa que Deus criou para ser. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? E quando é que isso acontece, pastor? Esse homicídio, nós podemos dizer que acontece quando o homem injeta nas suas próprias veias, né, heroína ou LSD. Esse homem está cometendo um homicídio, vamos assim dizer, espiritual. Injetando drogas na sua própria veia. Esse homicídio acontece, podemos dizer, quando o homem cheira algumas gramas de cocaína, ou fuma, né, algum cigarro de maconha, esse homem está cometendo um homicídio, destruindo nele mesmo aquele homem que Deus o criou para ser. Esse homicídio acontece quando o homem envereda pelo vício do álcool e se torna um homem vencido, um homem destruído. Irmãos, um dos piores vícios, todos os vícios são terríveis, mas é terrível quando a gente vê uma pessoa vencida pelo álcool. Quem conhece pessoas vencidas pelo álcool? É terrível. É uma pessoa que às vezes é até muito boa, aquela pessoa, é até um bom homem, um bom pai, um bom amigo, mas são pessoas que às vezes mal começa o dia, já estão vencidos pelo álcool. Eu vi pessoas morrerem vencidas pelo álcool. Eu vi pessoas que até em determinado momento conseguiram entrar na igreja por um tempo, né, e subjugaram o poder do álcool, mas daqui a pouco se afastaram e foram vencidas, morreram. Então esse homicídio acontece quando o homem envereda pelo vício do álcool e se torna um homem vencido. Esse homicídio acontece quando um homem ou uma mulher escolhe viver num caminho de prostituição, perdendo a sua dignidade de pessoa e se tornando simplesmente nada mais do que um objeto sexual. A prostituição, ela faz isso. Ela faz com que a pessoa deixe de ser uma pessoa para ser um objeto, com um preço, como se fosse um produto na prateleira que pode ser escolhido. E aquele que promove estas coisas na humanidade, meus irmãos, nós sabemos quem é, ele tem uma intenção muito clara com tudo isso, que a Bíblia nos fala qual é a intenção dele. Qual é a intenção do diabo? Matar, roubar, destruir. Então essa é a intenção de Satanás. Então onde ele puder, onde ele encontrar espaço, onde ele encontrar caminhos, esse é o alvo dele. Matar, roubar, destruir.
né? Destruir cada vez mais as vidas humanas que Deus criou. E essas pessoas, quando são guiadas ou dominadas por esses pensamentos, essas pessoas até buscam sair dessa situação, anseiam encontrar algum lugar de refúgio, mas parece que cada vez mais esses lugares estão distantes. O mundo não tem mais cidades de refúgio. O mundo não tem lugar para onde essas pessoas possam ir. Algum tempo atrás, eu assisti o documentário que falava de uma cantora britânica, né, que foi uma cantora, eu diria que meteórica. Ela, em poucos anos, ela fez sucesso, ganhou Grammys, tinha uma voz muito bonita, né, uma voz rouca, muito bonita, né, e fez sucessos, né, mas daqui a pouco aquela menina, aquela jovem, ela começou a emagrecer, começou a se apresentar sob efeito de alguma coisa que as pessoas não sabiam, e quando foi descobrir, ela estava envolvida com drogas. E não demorou muito, ela morreu de overdose. Certamente, ela quis encontrar uma cidade de refúgio neste mundo, mas ela não encontrou. Ela não encontrou um lugar para escapar das mãos do vingador. O diabo foi e ceifou desta vida, porque no mundo ela não encontrou uma cidade de refúgio. Voltando ao texto, essas cidades de refúgio certamente salvaram milhares e milhares de pessoas que foram até elas. Eu tento imaginar a implantação dessas cidades e elas funcionando, quantas pessoas correram para lá e puderam encontrar o refúgio que estavam procurando. Mas ao chegar nessas cidades, a pessoa que buscava abrigo, ela precisava expor a situação aos anciãos da cidade. E somente depois disso, e somente depois do aval deles, é que eles podiam entrar no abrigo ou na cidade de refúgio e ficar livre. O texto diz isso, né? O texto diz, as cidades estão lá, elas vão estar disponíveis, o homicida pode correr para aquela cidade, e no verso 4 diz assim, e fugindo para alguma dessas cidades, porciar a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, o tomando consigo na cidade, lhe darão lugar para que habite com eles. Nós podemos dizer, irmãos, que Deus tem providenciado um lugar de refúgio para milhares e milhares de vidas que estão perdidas neste mundo. E este lugar de refúgio, ele é representado pelos lugares onde a presença de Deus pode ser encontrada. O que é um lugar de refúgio hoje em dia, pastor? É o lugar onde a presença de Deus pode ser encontrada. Onde a presença de Deus pode ser encontrada, nós podemos dizer, esse é um lugar de refúgio neste mundo. Esta é uma casa de refúgio. Esta é uma cidade de refúgio. E nós podemos afirmar com todas as letras que a igreja é uma porta que leva o homem para a cidade de refúgio. Uma vez eu assisti um testemunho, eu confesso que às vezes eu não paro muito assim para ver certas coisas, mas às vezes tem coisas que não chamam a atenção, né? Eu não sou muito de ver testemunhos, mas os poucos que eu vi me marcaram. E esse testemunho eu já vi há muito tempo atrás. E ele me marcou, porque falava de um testemunho de uma mulher que quando tinha mais ou menos uns 13 anos, ela abandonou a fé e decidiu se envolver no mundo da magia, né?
se vestindo de roupas pretas, indo para cemitérios. E ela, no seu testemunho, falou que fez isso, né? E ela disse que sentia um certo prazer ao fazer isso, né, no sentido de chocar as pessoas. Ela usava não somente roupas pretas, mas botava anéis de caveira, essas coisas, né, roupas com desenhos de caveira, e ia para os cemitérios, e ela sentia um certo prazer disso, ao fazer isso, ao ver a reação das pessoas. Ela chocava as pessoas com isso, né? Especialmente, ela disse no seu testemunho, especialmente os crentes. Inicialmente ela sentia um prazer nessas coisas. Mas não demorou muito para que ela começasse a se envolver com drogas. E aí foi uma porta de prisão na vida dela. Foi uma porta para cadeias na vida dela. Ela começou a se envolver com drogas, né? E logo depois, uma vez que ela não tinha recursos para manter o vício de drogas, ela começou a se envolver com prostituição para manter o vício de drogas. Então uma coisa foi puxando a outra. Aquilo que o pastor acabou de falar. O diabo, ele vem para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E aquela jovem, ela começou a ser destruída. E no seu testemunho ela disse que foi entrando num buraco cada vez mais sem fim. Né? Sua vida, ela foi se tornando ela disse no testemunho, um inferno. Né? E até mesmo em alguns momentos da vida dela, no testemunho dela, ela disse que tentou se matar algumas vezes, mas não conseguiu. Ela tentou se matar algumas vezes e não conseguiu. E no testemunho ela disse que a sua vida se tornou um inferno, e num dia ela tomou um ônibus, né, com uma intenção de ir fazer mais um programa e depois comprar drogas para alimentar o seu vício. Mas naquele dia algo saiu diferente. Ela pegou um ônibus que para ela foi um ônibus errado. Mas não era o ônibus errado, era o ônibus certo. Aquele ônibus, o ponto final, parava na porta de uma igreja. E quando ela desceu no ponto final, ela disse, eu peguei o ônibus errado. Mas que quando ela parou na porta da igreja e desceu do ônibus, era uma igreja que estava funcionando. E ela começou a ouvir os louvores. Ela começou a ouvir as orações. E ela foi atraída pelo Espírito Santo para entrar naquela igreja. E ao entrar naquela igreja, ela disse que só fez uma coisa, dobrou os joelhos e começou a orar e pedir perdão e misericórdia a Deus. E a vida dela foi completamente mudada a partir daquele encontro. A sua vida foi restaurada e ela nunca mais voltou à vida de antes. Então note, meus irmãos, o que o pastor acabou de falar, que a igreja não é um lugar de refúgio. A igreja é uma porta que nos leva para a cidade de refúgio. Porque a cidade de refúgio é Cristo Jesus. É Ele que é o nosso refúgio. É Ele que é a nossa fortaleza. É Ele que nós podemos correr para encontrar refúgio e segurança para qualquer hora nas nossas vidas. Mas só pode ter acesso a esse refúgio aqueles que vão até o Senhor e falam do que passa no seu coração, como diz o texto. A pessoa que queria entrar na cidade de refúgio, ela tinha que se colocar na porta da cidade e ela tinha que falar com os anciãos aquilo que estava acontecendo na vida dela. Da mesma forma, alguém que queira o refúgio de Deus tem que se colocar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso do teu auxílio. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua restauração. Amém, meus irmãos? Então Deus oferece esse refúgio aos homens. A nós que estamos aqui e a qualquer pessoa que quer chegar até Ele, vai encontrar esse refúgio. Mas uma vez abrigados na cidade de refúgio, aquelas pessoas não podiam sair dali. Essa era a regra. Uma vez que cometeu um homicídio, eles
corriam para a cidade de refúgio, eles encontravam um abrigo na cidade de refúgio, e a orientação era para que eles não pudessem sair dali, porque a garantia de segurança deles estava enquanto eles permanecessem ali dentro. Mas se eles saíssem da cidade de refúgio, o vingador podia vir e matar eles. Isso pode ser bem visto. Vamos ao texto de Números. Deixa aí a sua Bíblia marcada em Josué. Vá até Números, capítulo 35, que é um outro texto que fala sobre as cidades de refúgio. Números, capítulo 35, no verso 26 e 27, essa era a orientação. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, o que diz o texto, meus irmãos? Não será culpado do sangue. Então a orientação era essa. Ele encontrava abrigo, mas ele, para ter a garantia desse abrigo, ele não podia sair dali. A segurança dele estava enquanto ele permanecesse ali, naquele lugar. Da mesma forma, meus irmãos, Deus tem oferecido abrigo a nós. E esse abrigo nós podemos dizer, através da sua palavra. Deus tem oferecido abrigo a nós através da sua casa, que é a igreja. Deus tem oferecido abrigo a nós através dos seus mandamentos, que é a sua palavra. Mas, infelizmente, quantos são aqueles que provam disso por um tempo, mas decidem sair desses abrigos que Deus nos oferece para longe dos braços de Deus? Quantas são as pessoas que nós conhecemos que fizeram isso? Ao longo da minha caminhada na fé, eu já conheci a história de muitas pessoas, e creio que os irmãos também já conheceram a história de muitas pessoas, que deixaram o abrigo de Deus, que deixaram a proteção de Deus, que ficaram afastados de Deus por algum tempo. Algumas delas voltaram, graças a Deus, depois de sofrimentos e feridas, voltaram. E certamente entre nós aqui há algumas dessas pessoas, eu conheço pelo menos algumas dessas pessoas, que tiveram histórias assim, que se afastaram, foram para fora do abrigo de Deus, mas que graças a Deus foram trazidas de volta para o abrigo de Deus. Mas quantos são aqueles, irmãos, que pereceram, que morreram, que foram destruídos, porque saíram do abrigo de Deus? Então a minha exortação aos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite é: jamais saia do abrigo de Deus. Jamais saiam do refúgio de Deus. Jamais saiam da proteção de Deus. Fiquem firmes, pois somente debaixo das asas do Altíssimo, meus irmãos, é que nós estamos seguros e firmes. Não é isso que o salmista diz? O que habita, aonde, meus irmãos? No esconderijo de Deus. O que habita na proteção de Deus. E a imagem de Deus como um refúgio, irmãos, é uma imagem amplamente difundida na palavra de Deus. Somente nos Salmos, eu não estou dizendo de toda a Bíblia, mas somente nos Salmos, nós encontramos essa palavra refúgio 38 vezes. 38 vezes nós encontramos essa palavra refúgio, E isso nos mostra que Deus deseja que nós creiamos, e mais, não apenas crer. Deus quer que a gente creia, mas Deus quer que a gente desfrute do refúgio que Ele nos oferece para todos os momentos da nossa vida.
O salmista diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E você vai encontrar essa expressão o tempo todo. Deus sendo o nosso refúgio e fortaleza. Lutero, que foi o grande reformador, ele passou por momentos de grandes perseguições, de acusações, correndo até mesmo um perigo de morte. E nesse momento em que ele estava atordoado de tantas coisas acontecendo na vida dele, perseguição, foi excomungado da igreja católica, foi acusado de tantas coisas, teve que fugir de um lugar para o outro, porque correu risco de vida. Foi nesse momento crítico da vida dele, em que ele, confiando em Deus, ele escreveu um dos mais belos hinos da cristandade, né? que é aquele louvor que nós cantamos de vez em quando aqui na igreja. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e espada e escudo, né? Está aqui, eu botei aqui para não errar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Foi no momento mais crítico da vida dele, em que ele, confiando na palavra de Deus, ele se levantou para dizer: Senhor, Tu és o meu castelo forte, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo. Então seja pela figura das cidades de refúgio, meus irmãos, ou seja, pelas declarações que nós encontramos na palavra de Deus, Deus quer que confiemos no refúgio que Ele nos oferece. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você pode dizer isso comigo? Deus é o meu refúgio e fortaleza. Então, as cidades de refúgio trazem esta imagem para nós. Deus sendo o nosso refúgio. Mas voltando ao texto mais uma vez, de Josué capítulo 20, nós temos uma outra informação importantíssima. Olha como que a palavra de Deus é linda, meus irmãos. As pessoas que buscavam abrigo nessas cidades de refúgio, elas tinham a culpa do seu homicídio retirada de sobre si e podiam voltar para casa numa determinada situação. Elas encontravam abrigo, elas tinham que ficar ali para encontrar segurança, mas o texto bíblico diz que numa determinada situação, elas podiam, a culpa do homicídio era retirada delas. E que situação era essa, pastor? Está aqui no texto, no versículo 6. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação. E aí vem, até que aconteça o quê, meus irmãos? Até que aconteça o quê, igreja? Até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, voltará à sua casa e voltará à sua cidade de onde fugiu. E essa é uma imagem preciosa. Naqueles dias, um sumo sacerdote, ele exercia um papel muito importante. O sumo sacerdote, ele tinha uma função importantíssima na sociedade. Ele era o mediador entre os homens e Deus. Eles apresentavam sacrifícios a Deus pelos pecados do povo e suplicavam o favor de Deus por estas vidas. Esse era o papel do sumo sacerdote, ou dos sacerdotes. Eles também tinham o poder ou a autorização de declarar uma pessoa livre de um determinado mal. A gente vê no Velho Testamento, alguém que contraía uma lepra, aquela pessoa se tratava da lepra,
E quando ela estava curada da lepra, quem declarava, quem dava o atestado de que ela estava livre, não era o médico, não. Era o sacerdote. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e era o sacerdote que dava a declaração que ele estava limpo e ele podia voltar a viver em sociedade. Então o sacerdote ele tinha uma autorização, um poder de declarar uma pessoa livre de um mal, do mal da lepra ou de uma outra impureza. Porque a Bíblia nos mostra uma série de coisas em que o homem se tornava impuro. Se tocasse num morto, ele tinha que ficar impuro. Se tocasse numa mulher que estivesse nos seus dias, ficava impuro. Então uma série de coisas. E dentro dessa sociedade, quem declarava que o homem estava livre para poder voltar à sua vida social era o sacerdote. E certamente que este poder do sacerdote na época de Moisés era um poder limitado pela própria natureza humana que os sacerdotes possuíam, Os sacerdotes, eles podiam viver 20, ou melhor, eles podiam exercer o sacerdócio durante 20, 30, 40 anos, mas um dia o que iria acontecer com aquele sacerdote? Eles morriam, por conta da sua própria natureza. Mas na figura do sumo sacerdote, e naquilo que eles faziam no seu tempo, nós temos uma sombra, um sinal daquele que seria o perfeito sumo sacerdote. Quem é o perfeito sumo sacerdote, meus irmãos? É Cristo Jesus. A Bíblia chama Jesus de o perfeito sumo sacerdote. O sacerdote segundo a ordem de quem, meus irmãos? De Melquisedeque, que era um sacerdócio que o livro de Hebreus diz que não tinha começo e nem tinha fim. Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, se a morte de um sacerdote humano, segundo o texto aqui, podia conceder livramento, podia conceder a libertação daquele que se encontrava asilado numa cidade de refúgio, a pergunta que eu faço à igreja nesta noite, aos irmãos, aos amigos é: quanto mais a morte do sacerdote, do sumo sacerdote perfeito, quanto mais benefício trará a nós a morte daquele que foi o sumo sacerdote perfeito, que Cristo poderá libertar, livrar e salvar os homens e mulheres dos cativeiros e das prisões que prendem as suas almas. Então a imagem que esse texto nos traz aqui, que a morte do sumo sacerdote trazia libertação para aquela pessoa, isso nos aponta para a cruz, irmãos. A morte de Cristo é capaz de libertar, livrar e salvar o homem de qualquer cativeiro que ele possa ter na sua vida. Então a boa notícia que o Evangelho nos traz, e que temos que espalhar essa boa notícia aos 4 cantos da terra, a boa notícia é essa, que o sumo sacerdote que é Cristo, já morreu pelos nossos pecados. Ele já morreu e por conta disso, o viciado pode largar o seu vício. O adúltero pode deixar a sua vida de adultério. A prostituta pode abandonar a prostituição. O pecador pode ser livre do seu pecado. Porque o sumo sacerdote já morreu para dar a sua vida por nós. Imaginemos naquele tempo, essas pessoas que buscavam refúgio na cidade de refúgio, elas ficavam lá por um tempo. Mas quando a notícia do sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote morria, aonde que a notícia tinha que ser dada? Um dos lugares que a notícia tinha que ser dada era nessas cidades. Imagine a alegria que acontecia quando alguém chegasse lá, o portador chegasse e dissesse: olha, o sumo sacerdote morreu. Você está livre. Você pode voltar à sua vida. Você pode voltar à sua cidade. Você pode voltar à sua casa. Isso nos traz a imagem do Evangelho, meus irmãos. Cristo morreu pelos pecadores.
Cristo morreu para salvar aqueles que estão em prisões, aqueles que estão em cadeias, aqueles que estão no pecado. E nós, como povo de Deus, nós temos que ser o anunciador desta boa nova, dizendo: você está livre do teu pecado, você está livre da tua culpa. Cristo já morreu pelos teus pecados. Então, assim como no texto, nós vemos que a morte do sumo sacerdote trazia libertação, muito mais, a morte vicária do Filho de Deus trará salvação para aqueles que buscarem o Senhor. E louvado seja Deus, que um dia nós ouvimos esse bom anúncio: Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo morreu pelos teus pecados. Você não tem que ficar mais preso, condenado, carregando culpa, porque Cristo já morreu, o sumo sacerdote já morreu para nos salvar. Mas infelizmente, irmãos, o diabo faz de tudo para que o homem desconheça o evangelho e a salvação que nele esse homem pode encontrar. O diabo faz de tudo para que o evangelho não seja conhecido, para que a palavra não seja proclamada, para que o anúncio que o sumo sacerdote já morreu pelos nossos pecados, esse anúncio não seja feito lá fora. E por causa disto, ou seja, porque o diabo faz de tudo para que o evangelho se torne desconhecido, e por causa disto, deste desconhecimento, é que nós vemos o mundo se tornando cada vez mais uma terra violenta, uma terra aterrorizante, uma terra que se traz angústia, meus irmãos, para se viver nela. Quando a gente assiste o noticiário, daqui a pouco a gente vai para casa, e você talvez vai assistir um pouco de televisão e assistir o noticiário, e as notícias que você vai ouvir são alarmantes. Essa semana eu vi a notícia de um filho que matou a própria mãe. Isso me choca, porque estava envolvido com vícios de jogos, endividado, matou a própria mãe. É algo inimaginável. Nós vemos que este mundo tem se tornado assim, irmãos, uma terra aterrorizante. Uma terra onde nós não temos a tranquilidade de ir para determinados lugares em determinadas horas, porque não sabemos o que pode acontecer. Uma terra aterrorizante que você vai para um determinado lugar, e se aquele lugar se mostra um pouquinho diferente de um padrão social aceitável, você já fica com medo. E a pergunta que muitos fazem é: neste mundo que nós vivemos tão aterrorizante, neste mundo tão marcado por essa opressão que envolve este mundo, a pergunta que muitos fazem é a seguinte: onde é que nós podemos encontrar refúgio para este mundo tão hostil, para esta vida tão incerta? Onde é que nós podemos encontrar refúgio? Onde é que nós podemos encontrar segurança, meus irmãos? Satanás oferece caminhos falsos. A Bíblia diz que Satanás é astuto. Ele cria o problema e vende uma solução falsa. Ele é esperto, A Bíblia diz que ele é astuto. Ele cria o problema e ele próprio vende uma solução falsa, ou soluções falsas. E quais são as soluções que o diabo traz para as pessoas que estão buscando algum tipo de refúgio nesta vida? Estão atordoadas nesta vida. Qual o refúgio? Onde encontrar? Satanás oferece seus falsos caminhos. E um deles é o caminho dos falsos prazeres. Vai desfrutar de uma vida prazerosa, porque quanto mais prazer você desfrutar, você vai estar livre das tristezas desta vida. E essa falsa solução até no início parece boa, porque enquanto se está envolvido no prazer, se tem aquela alegria. Mas a Bíblia nos fala muito claramente
que o pecado traz prazer. Mas a Bíblia diz claramente que é um prazer momentâneo. Quando a Bíblia fala sobre Moisés, né, que Moisés rejeitou os prazeres transitórios do pecado, porque queria viver a esperança de Cristo Jesus. Então o mundo oferece prazer, mas um prazer transitório. Então, mas há muitas pessoas que estão achando que vão encontrar refúgio nos prazeres falsos e estão mergulhando com a cabeça. Mas quando acordam, estão cada vez mais aprisionados. Satanás também oferece a ilusão da fortuna, da fama. É que quanto mais a pessoa tiver fama, quanto mais a pessoa tiver dinheiro, mais ela vai ficar livre desse mundo hostil e aterrorizante. Mas entenda, irmãos, que essas cidades de refúgio são falsas. Esses refúgios não são verdadeiros. E pelo contrário, só traz cada vez mais agonia e tristeza àqueles que adentram por esses falsos caminhos. Somente em Deus, somente Deus pode oferecer verdadeiro refúgio e salvação àqueles que buscam Ele. É Ele que tem as cidades de refúgio. É Ele que tem os caminhos de proteção. Eu volto a dizer, Deus se revela como o único refúgio seguro e o caminho para nos achegarmos a Ele é através de Cristo Jesus e da salvação que Ele trouxe para nós na sua morte. Então, se alguém quer os refúgios de Deus, onde eu posso encontrar esse refúgio? A porta é Cristo Jesus. É entregar a sua vida a Cristo Jesus. É colocar o seu coração nas mãos do Senhor. Por isso é que Deus nos convida, a todos nós, a irmos até Ele e dizer aquilo que se passa, né? Aquilo que se passa no nosso coração. De irmos até Ele e dizer aquilo que o salmista falou tantas vezes e que nós sabemos até de cor. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas das tribulações. Você pode dizer isso comigo? Deus é o meu refúgio. Diga comigo, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Seguro, socorro bem presente nas horas das tribulações. E nós vamos fazer isso nesta noite. Nós vamos orar. Vamos buscar refúgio no Senhor. Como eu disse, a igreja não é a cidade de refúgio. Uma pessoa pode entrar neste lugar e sair da mesma maneira que entrou. Porque não é a igreja que é a cidade de refúgio. A igreja é uma porta que nos leva à cidade de refúgio. A cidade de refúgio é a presença de Deus. A cidade de refúgio é a graça de Deus fluindo na nossa vida. A cidade de refúgio é o próprio Cristo se revelando a nós. E eu creio que Ele está aqui nesta noite. E Ele quer que nós nos abriguemos nele, que corremos até Ele. Então, seja qual for a luta que pesa sobre a tua alma nesta noite, seja qual for a angústia que pese sobre a sua vida nesta noite, Deus te chama e me chama para que a gente possa se abrigar nele nesta noite. E dizer, Senhor, eu quero me abrigar em Ti. Às vezes a gente passa por determinadas situações, né? Em que muitas pessoas passam, né? Em que às vezes a solução parece ser um quarto escuro, né? Fugir de tudo, fugir da vida, uma caixa de remédio e tantas coisas. Mas a palavra de Deus nos mostra esse refúgio precioso, a presença dEle. É Ele próprio dizendo, venha se refugiar em mim. Então eu quero convidar os irmãos, vamos nos colocar de pé. E nós vamos orar, aproveitar alguns minutos aqui para orarmos. E pedirmos isso a Deus, dizer, Senhor, eu quero me refugiar em Ti. Quem sabe você entrou aqui nesta noite trazendo alguma angústia, alguma dificuldade. Aos irmãos que estão pela transmissão também do nosso culto nesta noite, também isso serve
para aqueles que estão na transmissão. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então nós vamos orar nesta noite. Você vai fechar os teus olhos. Eu quero ministrar sobre os irmãos nesta noite. Quero ministrar sobre a igreja. Quero ministrar sobre vidas aqui. Você não precisa dizer o que está acontecendo. Mas se você precisa, se você veio nesta noite, querendo um refúgio de Deus na tua vida, eu te convido a você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Daqui a pouco eu estarei ministrando junto com os diáconos sobre a tua vida, pedindo que Deus esteja te cobrindo com a graça, te cobrindo com o poder, te cobrindo com o seu amor. Então você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, enquanto nós estamos iniciando esta oração, e daqui a pouco eu estarei ministrando sobre a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, porque ao lermos a tua palavra, ó Deus, nós nos deparamos com esta preocupação tão maravilhosa que o Senhor demonstrou lá atrás, e que parece apenas ser uma demonstração de preocupação social, de uma preocupação jurídica, mas nós entendemos que isso não para no social, isso não parou no jurídico. Na verdade, é uma preocupação espiritual que o Senhor tem para com todos os homens e mulheres. O Senhor quer ser o nosso abrigo, o Senhor quer ser o nosso refúgio, o Senhor quer ser o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações, Senhor. Por isso, meu Deus e Pai, eu oro pelo teu povo nesta noite, pelos teus filhos e filhas que entraram aqui na tua casa nesta noite e que talvez estejam vivendo um momento de, ó Deus, de um fardo pesado. Estejam vivendo um momento, Senhor, de angústia, um momento até mesmo de terror, quem sabe, ó Deus. Nós sabemos que isso também acontece no meio do teu povo, pessoas que às vezes são tomadas, ó Deus, por um momento de depressão, de dores, de choro, Senhor, de tristeza aguda, Pai. Senhor, e muitas vezes não sabe para onde correr, Senhor. Pensam que a solução esteja em se trancar num quarto e não falar mais com ninguém e não procurar mais ninguém. Não, Senhor. Nós cremos que Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. E a minha oração nesta noite, Pai, é que vidas que estão aqui na Tua casa possam buscar esse abrigo no Senhor, possam buscar esse socorro no Senhor. Vidas que estão nesta transmissão deste culto, Senhor, que também ouviram essa palavra, receberam essa palavra. Senhor, visita essas vidas também agora, Senhor. Cobre esses lares, cobre estas vidas. Que o Senhor seja o abrigo, que o Senhor seja o seguro, ó Deus, o refúgio para estas vidas se fortalecerem e se renovarem no Senhor. Por isso, Senhor, venha abençoar o teu povo que está aqui nesta noite. Venha abençoar estas vidas que estão aqui diante do teu altar. E você que quer ser renovado pelo Senhor, você que quer buscar esse abrigo do Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós estaremos orando por estas vidas, nós estaremos abençoando estas vidas. Eu e os diáconos estaremos orando por estes irmãos.